E aí, suas viúvas do Olavo de Carvalho, estão com saudade de retomar os valores judaicos cristãos do Ocidente? Vamos falar um pouco sobre Império Romano hoje. Livro de hoje, 12 Césares, Mary Beard. Se vocês já leram alguma coisa sobre o Império Romano, já devem ter passado pelo nome da Mary Beard, afinal de contas, ela é autora aí de um dos livros seminais aí sobre o assunto, que é o SPQR. Né? Aqui no Brasil está publicado pela Crítica. Não tem esse livro ainda. Também não sei com quem falar na Crítica para pedir esse livro. Nem sei se ele está disponível, acho que ele deve estar meio esgotadão. Não sei. Não sei nada sobre. Não sei. Cara, este livro aqui foi publicado pela Todavia no ano passado e é um livro do ano retrasado da Mary Beard. Foi publicado originalmente em 2021. Tá? E é um livro assim interessante para quem é interessado no assunto. Eu acho que se você não for muito interessado na parada do Império Romano, e principalmente o assunto desse livro, que é a representação desses caras pra gente, talvez não seja um livro tão interessante assim para você. Tá? Mas vamos lá. Os 12 Césares, Imagens de Poder do Mundo Antigo ao Moderno, é um livro em que a Mary Beard explora algo que tangencia a pesquisa principal dela, que é o Império Romano, né, mas que não é exatamente o foco do que ela costumeiramente trabalha. Tá? Nesse livro ela vai analisar como que as imagens desses caras, desses 12 Césares, chegam até a gente e por que elas são tão populares. Né? Então, tem muita coisa aqui que ela vai explicar, mas basicamente o que ela fala de grosso no livro é o seguinte. Tem esse cara, que é o Suetônio, né? Caio Suetônio Tranquilo, né? Que é o nome dele, que é um sujeito que escreveu um livro que ficou famoso. Ele escreveu no ano de 121 depois de Cristo, chamado A Vida dos 12 Césares. Né? Era uma espécie de uma pequena biografia que tinha traços descritivos desses caras. E por que ele escreveu este livro? Porque ele foi contemporâneo do último dos 12 Césares, né? Que começa com Júlio César e termina com Domiciano. Ele foi contemporâneo só do Domiciano. Convencionou-se fechar esse grupo, né, dos 12 Césares, que aí são eles: o Júlio César, o Augusto, o Tibério, o Calígula, o Cláudio, o Nero, o Galba, o Otão, o Vitélio, o Vespasiano, o Tito e o Domiciano, por final. Né? E esse livro foi muito popular durante a Renascença. Né? Você sabe que durante a Renascença houve aí um resgate, né, das artes antigas e etc. Então esses caras foram o objeto de trabalho de muitos artistas consagrados na época. Ela vai dizer assim, por que esses caras, esses Césares, né, por que esses 12 primeiro, né, por que o Suetônio fez esses 12, e por que esses caras, que são sujeitos que claramente nem sempre foram muito bons, né? Nem sempre foram exemplos de retidão, moralidade, civilidade, uso correto do poder ou qualquer coisa do tipo, né? E nem que tiveram vidas felizes, né? Porque a maior parte deles foi assassinada. Acho que só o Vespasiano que morreu de velho mesmo, mas todos os outros ou foram assassinados ou foram suicidados, né? Forçados ao suicídio. Por que esses caras são considerados pela galera nas esferas de poder, entre monarcas e republicanos, etc. Por que esses caras são associados, né, ao poder? Porque são bons exemplos, bons ícones, etc. Né? E a Mary Beard vai fazer uma espécie de reconstituição de como que essas figuras começaram a ser popularizadas e chegaram até a gente. Ela começa essa história com um caso muito curioso, assim, que eu acho que talvez ela tenha usado logo no começo do livro, porque ele seja um pouco alegórico, não só da dificuldade que você tem em trabalhar esses ícones muito antigos, como também dessa atribuição de valor que você coloca, né, de grandeza ou decadência nessas imagens de pessoas que já estão lá há muitos anos atrás. Né? O Júlio César, por exemplo. O Júlio César é um cara que ele é tão famoso, um cara tão importante,
que César virou um nome de imperador, né, cara? Se o imperador, todo mundo adota. O cara é um César, né? Ou o cara é um Kaiser, que é César em alemão. Ou o cara é um Tsar, né? Que é César em russo. Né? Por que essa parada reverberou tanto? A anedota que ela usa para contar isso é que encontraram lá um caixão todo de mármore, todo bonito, que a galera achou que era de um imperador chamado Alexandre Severo. E eles achavam isso porque ele foi achado do lado de um outro caixão igual, que achavam que era da mãe dele, né? Porque tinha ali o nome da mãe do cara. E esse caixão assim foi muito celebrado, foi uma descoberta muito celebrada, e foi trazido para os Estados Unidos e foi oferecido inclusive como tipo um caixão para o Andrew Jackson, né, para o presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson, usar quando ele morresse. Ele recusou, ele falou, não, pô, nada a ver, né? Você enterrado no caixão do imperador. E aí, porra, a galera foi pesquisando e descobriram que, cara, não era do Alexandre Severo, era de um cara qualquer, assim, né? Enfim. E como que a galera chegou nessa descoberta. E eventualmente o caixão, tipo, o cara acabou, assim, hoje ele tá no depósito do Smithsonian Museum, assim, tá lá, tipo, junto com umas quinquilharia lá, que os caras não botam em exibição, mas que tá lá faz parte da coleção do museu, né? Mas durante muito tempo esse caixão foi, tipo, cara, celebrado, foi colocado em várias posições. E ao longo do livro, a Mary Beard vai fazer isso, vai contar a história de várias obras de arte que passam por uma trajetória parecida, né, que são celebrados como os bustos, por exemplo, né, são celebrados como busto de tal imperador, aí depois descobre que é de outro imperador, aí depois descobre que nem era de imperador nenhum, era só tipo de um outro cara lá que, enfim, fizeram um busto dele, né, ou que o busto acreditava-se que era um busto antigo da época dos imperadores, depois descobre que foi uma réplica que fizeram na época da Renascença, pelo menos a da Renascença, aí depois descobre que não, que na verdade é uma réplica feita no século XIX. E aí a galera fica, pô, o século XIX já tá meio recente pra gente ficar muito feliz, assim, daí resolve não ficar tão feliz com a parada. Mas basicamente, porque o Suetônio escreveu os 12 Césares, as vidas dos 12 Césares, convencionou-se fazer esse set e ficou muito popular na Renascença. Até então a galera conhecia a cara desses Césares, né? Quer dizer, como é que você sabe qual cara que é do Nero, qual cara que é do Cláudio? Pô, tudo bando de velho, branco, né? Enfim, não vai saber como é que é a diferença. Mas, por meio da arte da numismática, né, que é a arte das moedinhas, a galera conheceu o rosto deles e estampou, muito tempo depois, a cara deles e cruzou as imagens que eles tinham das moedas que eles conseguiram pegar da época com um livro do Suetônio, viu? Pô, esse aqui, né, e tem o nome deles. Então começou-se a convencionar uma carinha para cada um deles, né? Muito embora houvessem poucas representações de estátuas, etc. A gente está muito mais acostumado com bustas e estátuas desses caras, mas na verdade a galera conhece ele pelas moedas porque o Império Romano era muito grande, então era muito fácil você dizer quem que era o imperador pelo tipo de moedinha que estava circulando lá, não é verdade? Então, dessa forma, os caras começaram a ter as caras muito emblemáticas ali e tal. Então, dessa maneira que a gente descobre, por exemplo, que o Júlio César ele é conhecido por ter um pomo de Adão proeminente, por ter umas rugas no pescoço. Então você vai ver assim, o Júlio César nas moedas, ele sempre está com umas banhas de pescoço aqui, assim. Ele tem um nariz aquilino, ele tem uma carequinha aqui, assim, que ele tenta esconder, ele faz um combover aqui, assim, pra cima. E até isso, assim, apareceu no Suetônio, assim, sabe? Tipo, o cara tenta esconder a careca, essa coisa. Então, assim, são imagens que serviram de base para muitos artistas que não viram a cara desses caras, né? Poderem fazer a cara deles depois, né? Para além das moedas e etc. E aí, cara, a Mary Beard, pô, gasta um tempo aí para falar disso, assim, fala de como que identificavam esses caras, como que, né, enfim, descobria que era um, depois descobria que era outro. Ela dá uma importância muito grande a um palácio, que é o Palácio dos Gonzaga, que tinha na Itália, que tinha um set de 12 Césares, assim, porque eventualmente ficou popular, assim, você colecionar sets de moedas ou de camafeus dos 12 Césares, né? Então tem obras aqui, por exemplo, que mostram, né? Acho que ele mostra assim, tipo um Velázquez, e daí tipo no fundo do quadro do Velázquez assim tem uma parede, tipo aqui, assim, sabe? Aqui, ó, aqui tem
Tem um quadro, tem uma cena cotidiana aqui dentro, e aqui, bem pequenininho aqui, que ele mostra em detalhe, na parede tem uma fileira de moedas com a cara dos caras, sabe? Então assim, isso virou uma mania de colecionador de rico, assim, cara. Era o Tazo de rico, essa porra, assim. Era tipo, lembra do Tazo? Vocês não lembram do Tazo? Vocês são muito novos pra essa porra, mas enfim. Tinha um negócio, vou ficar explicando o que é Tazo não, foda-se. A galera colecionava isso convencionou-se colecionar essas coisas. Então tinha muito assim, baú com a cara dos Césares, camafeus com a cara dos Césares, colares assim com a cara de todos eles, sabe? Coisas assim, né? E esses caras, eles foram, como eu disse no começo do vídeo, foram muito associados às imagens de poder, né? As imagens de um poder absoluto, ou bem exercido, ou firme, ou qualquer coisa que seja, né? Ou pelo menos o que seja um poder profissional, né? Quer dizer, o cara não é um arrivista, assim, né? Então você quer mostrar que o cara é sério, né? Na época você pintava ele ou fazia uma escultura dele com trajes romanos, né? Fazia aquele saiotinho, fazia uma roupa militar, etc, né? Então isso aconteceu muito, assim, principalmente ali na Europa, na época dos reis e rainhas da Europa, assim, os caras davam de presente estátuas dos reis, né, que ao invés de ter roupas contemporâneas, tem roupas romanas, né? Acho que para mostrar isso, que o cara é profissional e tal, né? Os caras, né, isso passa na cabeça das pessoas, passa uma certa seriedade, né, e que mostra que o cara é sério mesmo. Você vai pintar, sei lá, o Tiririca vestido de Júlio César, não vai transparecer tanta seriedade assim, por exemplo, né? Dessa forma, esses caras viraram ícone de poder e os seus traços distintos acabaram virando facilmente reconhecíveis, né? Então, sei lá, né, você bota né, ela fala aqui no começo do livro, assim, você bota faz uma charge de jornal, assim, você bota qualquer político tocando uma lira enquanto a cidade pega fogo, você sabe que você está comparando o cara com Nero, né? Quer dizer, esse tipo de imagético ficou tão forte na cabeça das pessoas graças a essa recuperação dessas imagens todas e desses traços distintivos que começa lá no Suetônio. Então são esses versinhos, são esses textos que acabaram trazendo essas imagens para cá. E acho que principalmente é interessante para Mary Beard, que estuda a história desses caras, ver como eles são interpretados no mundo de hoje, né? E como a história ajuda muito a fixar esse tipo de imagem que a gente tem sobre eles, né? Enfim, por exemplo, a gente, se a gente vê a história do Império Romano, a gente tem exemplos muito mais exemplares de políticos e estadistas que foram realmente bons exemplos antes do Império Romano, né? Se vocês lembram um pouquinho antes logo no começo, na verdade, tem a história lá do Cincinnatus, né? Que é o primeiro ditador, de fato, né? O ditador era um outro título, né? Era um cara que ele era elegido para resolver uma crise e depois que ele resolvia, ele renunciava ao cargo. E o Cincinnatus, ele realmente fez isso, né, por 2 vezes. Acho que eles estavam em guerra com a Gália, se eu não me engano, e aí tiram, e o maluco era, sei lá, cara, fazendeiro, assim, tipo camponês, assim, os caras tiram ele e falam assim, eu preciso de você para resolver essa guerra. Aí o cara vai, organiza a parada toda, resolve a guerra, renuncia, volta a trabalhar. Fez isso 2 vezes, né, por isso que tem a cidade de Cincinnati, né, nos Estados Unidos, é homenagem a esse cara. Mas ninguém sabe que cara esse cara tinha, porque nessa época não tinha essa ideia de você ficar fazendo estátua, ficar pintando as coisas, né, de tudo. Mas ficou essa ideia de você pintar alguém ou fazer uma escultura de alguém como um general romano, que é um sinal de respeito, né? Muito embora, de novo, esses caras nem sempre foram pessoas exemplares, nem sempre foram pessoas morais e não tiveram finais felizes, né? Então isso tudo é parte da mágica dessa construção de ícones que vem desde lá de muito tempo atrás até aqui, assim. Cara, eu achei esse livro muito informativo. Ele é um pouco maçante em algumas partes porque ela se perde muito. Ela se perde, né? Ela tá na vibe, né? É a gente que se perde muito, assim, lendo um monte de curiosidades sobre coleções de museus e tal, né? Então
ela fala que, por exemplo, ela gasta um tempo assim falando sobre o set dos 12 Césares, né? E fala que esses sets nem sempre foram 12, né? Às vezes foram 11, às vezes foram 14, foram 15, bota umas pessoas no meio, sabe? Aí bota uma mulher ali no meio, e aí, como eles dispõem, eles no museu tenta construir uma narrativa, né? Bota todo mundo olhando para o centro, no centro tem uma outra estátua, e isso naquela época significava alguma coisa, então ela vai explicando isso. Assim, se você é uma pessoa que gosta de frequentar museu, e gosta mesmo de frequentar museu, que você não vai no museu só para fazer tabela, porque você está na Europa, você não sabe muito bem o que fazer, e parece um desperdício você estar, sei lá, em Florença e não ir na Galeria Uffizi, ou estar em Paris e não ir no Louvre, né? Se você realmente gosta de ir lá e ficar vendo essas paradas, esse livro pode ser bem interessante, porque essas coleções todas elas já foram muito modificadas nesses museus ao longo dos anos, e essas modificações são reflexos direto da interpretação vigente sobre essas imagens, né? E não sobre algo que está estabelecido. E mostra que nesse sentido, não só a história, mas a recepção à história também é dinâmica, né? Nessa forma achei o livro bem elucidativo, ainda que, de novo, tem algumas partes que sejam um pouco modorrentas assim, tá? Mas no geral o livro, ele além de ser muito bem escrito, porque a Mary Beard, né, tem um estilo muito gostosinho de ler, o livro também está muito bem ilustrado, né, tá cheio de figura, o que faz o livro passar mais rápido, né, Murilo? Porque daí você, né, quando tem as figuras você lê mais rápido. Aí parece assim, ó, galera, li um livrão aqui e tal, mas aqui, aí você vai ver, assim, o livro tem 400 e porrada página, mas 100 é nota, né, e tem muita figura no meio, então assim, não é tão grande quanto parece. E, enfim, mas assim, achei o livro bacana. Para quem está esperando conhecer um pouco mais sobre o Império Romano em si, não vai encontrar muita coisa aqui, tá? Daí eu recomendo outras leituras sobre o Império Romano, talvez inclusive o próprio SPQR lá da Mary Beard. Aqui a discussão é sobre arte, tá? Arte e recepção da arte na história, apenas isso, tá? Acho que seria bacana para esse livro ter um pouco mais de contextualização histórica sobre esses personagens, inclusive sobre os famosos, retomar um pouco o que a gente já sabe sobre eles, mas a Mary Beard achou por bem só colocar curiosidades sobre eles e meio que tudo bem também. É uma opção dela, uma escolha que não tira a beleza do livro, né? Só deixa ele assim, um pouco com aquele gostinho de, pô, mas e os caras em si, né? Aonde que ficam? Só isso. Tá? Mas é isso. Tá? Já leram então 12 Césares, vamos falar aí de Mary Beard, vamos falar de Júlio César, vamos falar de Viagem de Adriano aí, o que vocês quiserem, cara. Calígula. Já viram Calígula? Cara, a Ellen Mirren no Calígula. A Ellen Mirren tá maravilhosa sempre, né, cara? Mas no Calígula ela tá particularmente sensacional, né? Ellen Mirren, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, querida. Tá bom? Se inscreva no canal, dá um joia. Ajuda a gente lá no Catarse. Comentem o que vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like them?